Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. I've got no roof, but my home was never on the ground. I've got no roof, but my home was never on the ground. I've got no roof. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a dona do pé mais bem cuidado do planeta Terra, ela, Camila Hirsch. Uau! Será, gente? Será? Mas eu cuido do meu pé, viu? Eu cuido mesmo. E você sabe, Bruna, que eu tenho feito muita fisioterapia, assim, pra me recuperar dos treinos, né? E toda vez que a minha fisioterapeuta mexe no meu pé, eu sinto dores. Gente, como é? A gente tá desacostumado a manipular os pés, não? É, sim. E você sabe que enquanto eu tava pensando no programa, eu lembrei daquela música do Ratinho, do Castelo Rá-Tim-Bum. Pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro. E às vezes a gente esquece dele, né? Meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro. E ele aguenta a gente mesmo o dia inteiro. E bom, hoje a gente vai falar sobre a nossa pisada, porque é a nossa pisada que pode explicar muitas vezes a maneira como o nosso corpo se organiza, como o nosso corpo se estrutura. O Band News Informa está aqui hoje para trazer a nossa convidada especialíssima nesse assunto, a fisioterapeuta osteopata Camila Wippel, que tem feito um trabalho voltado para reabilitar justamente a pisada das pessoas e as conexões posturais. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, super prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu amo. Legal, vamos lá então. Eu queria começar classificando, se for possível, o que é uma pisada considerada normal, se é que a gente pode dizer que existe isso. Quando a gente fala de pisada em termos dinâmicos, quando eu estou caminhando, a ideia seria, a gente apoia o peso do calcanhar no calcanhar, a gente explora um pouco a lateral do pé, mais ou menos até o meio, e depois disso, o pé faz uma pronação, ele leva o peso do corpo em direção ao dedão. Então a gente começa no calcanhar abrindo e fecha o passo com o dedão empurrando o chão. Eu já começo, Bruna, aí com a minha cabeça um pouco mais para frente, e eu vou deixar aí com você, porque senão eu já queria perguntar e entrar num assunto que a gente fala muito para corredores, que existe a pronação, a supinação, mas eu vou deixar para daqui a pouco, porque senão a gente aí já vou mudar de assunto e aí vão ficar bravos comigo, entendeu, Camila? Legal, mas depois volta nisso, isso é legal. Sim. Tá, bom, mas então a gente pode dizer, de maneira geral hoje, que as pessoas maltratam os pés, não cuidam da maneira correta, e que seria, né, essa maneira correta? Olha só, Bruna, o principal é a gente pensar assim, existe uma representação de como funciona o nosso cérebro e a percepção corporal. Tem um desenho que chama Homúnculo de Penfield. A Camila já viu isso? Que tem um cara que tem uma bocona, assim, um mãozão e um pezão? Sim, né? Da nossa percepção do corpo, onde estão a maior parte dos receptores, né, de sensibilidade. E o pé, ele equivale à mão. Então, assim, quando você vai, né, a gente tem muita habilidade em perceber texturas com a mão. Mas o pé, pelo fato de a gente ter influência da moda, né, enfim, eu digo que é uma santa ignorância, né, aos calçados errados, apertados, justos, etc e tal, a gente foi deixando de usar essa estrutura na capacidade enorme que ela tem, tanto de nos dar estabilidade, quanto de nos dar referência para equilíbrio e diversas coisas. O pé, ele vem sendo subutilizado. E essa utilização, essa modernidade acaba fazendo com que você não desenvolva, nem só não desenvolver, até essa função natural que ele tem de ser muito sensorial, né, Camila, acaba sendo bloqueada, né? Bloqueadíssima, e inclusive assim, o dedão, né, a gente chama de hálux, o dedão do pé, ele é tão importante, eu digo que ele é como se fosse uma antena, só que é uma antena que está lá no chão. Ele chega a ter uma área no cérebro
para ele, específica para ele, porque ele fica informando, se a gente está em pé, parado, quando você desloca o corpo mais para frente, você coloca mais peso naquele ponto ou menos, ele fica informando o cérebro de como está o nosso posicionamento. E aí, no caso, o ideal então seria usar o quê? Tênis mais espaçados, folgados? A gente, inclusive, Camila fez recentemente aqui no programa, a gente abordou no programa essa, não vou dizer moda, mas é um estilo de vida, digamos assim, de pessoas que abandonaram o tênis e até mesmo praticam corridas sem... Descalço. Descalço, completamente descalço. Então, para que caminho a gente tem que ir? Tem um meio termo? Legal. Bom, na minha prática clínica, eu sou fisioterapeuta, ano que vem eu faço 20 anos de profissão. E eu trabalho com pisada há mais ou menos 12 anos. Até a metade, até os primeiros 5 anos, toda a formação que eu fiz nessa área não falava de calçados. Então a gente entrava com manipulações, exercícios, algumas palmilhas em casos pontuais, mas não se falava de calçados. Lá fora se fala muito disso, né? Isso que você comentou agora, de correr descalço e tal, na Europa é muito difundido, né? E eu comecei a trazer o conceito, não do descalço, mas assim, em algumas situações, em alguns tipos de exercício, e modificar o calçado da pessoa no sentido de, o nosso pé, quando você coloca o pé dentro de um calçado, a ideia é que você consiga abrir os teus dedos, e você perceber que o teu dedão, ele não está deslocado para dentro, para próximo dos outros dedos, porque o primeiro raio nosso, dos ossos do pé, o dedão ele precisa ficar mais reto, mais para lateral. Então, sim, a gente precisa mudar os calçados. Os meus resultados tiveram um boom quando eu comecei a fazer isso com as pessoas. Bom, Camila, então as bailarinas esquece, né, gente? Bailarinas se enterra e não tem mais o que fazer, acabou a vida, né? Eu fui bailarina há muitos anos. Não é mais ou menos isso? O que eu falo para as pessoas é assim, por exemplo, você é bailarina, ok, mas você vai dançar, sei lá, vamos colocar que o número de bailarinas profissionais é pequeno, né? As profissionais talvez estejam lascadas, mas as meninas, as adolescentes ou as pessoas que fazem balé e usam aquela sapatilha apertada, você vai usar 1, 2 horas e deu, e o restante do dia, né? É o mesmo caso dos jogadores de futebol com as chuteiras apertadas. Eu dei uma palestra para o pessoal do Vasco e eles fizeram essa pergunta para mim, como é que a gente faz? Porque eles usam um número a menos. Imagina, para mudar toda esse paradigma do futebol não vai ser fácil, né? E o que eu falei para eles é o seguinte, joga com o tênis assim, mas depois as outras 10 horas do dia, você pode usar um calçado melhor. Camille, quais são os prejuízos que a gente tem bloqueando tanto, travando tanto e quais são os benefícios que a gente ganha quando, por exemplo, um jogador, uma bailarina, alguém que fica muito tempo com um sapato e a hora que ela solta, como que isso influencia no nosso corpo? Existe o nosso pé, quando, né, as pessoas, a gente olha o pé, ele tem um arco, né? Ele, na verdade, são 5 arcos, mas vamos falar daquele arco medial. Aquele arco, ele é uma estrutura arquitetônica fantástica, então ele foi feito para suportar o peso do corpo e ao mesmo tempo para servir de mola. E através dessa mola funcionando, quando eu coloco o peso do pé, o peso do corpo e essa mola cede e volta, isso é que fortalece o meu pé, o meu foot core, como a gente tem falado, né? Então, quando eu coloco um sapato que ele não deixa essa mola trabalhar, ou porque ele está num número muito justo, né, e não permite que ele ceda, ou porque ele é muito estreito, eu começo a perder essa capacidade de amortecer o impacto. Então isso vai se refletir no meu joelho, no meu quadril, na minha coluna, na minha capacidade de correr, de pular, de saltar. Hoje a gente está recebendo a fisioterapeuta osteopata Camila Wippel. Ela está aqui explicando algumas relações da estrutura do nosso corpo com os nossos pés e também falando sobre os cuidados que a gente precisa ter com os nossos pés.
Camila, a gente falava há pouco sobre os sapatos, né? Como a gente deveria repensar os nossos calçados. Eu queria saber se os sapatos muito apertados poderiam também prejudicar o fluxo sanguíneo ali nos pés. Já tem alguma coisa nesse sentido que está sendo estudado? Sim, é muito legal. Saiu um artigo em 2019 mostrando que quando o dedão é jogado para dentro, ele faz com que um músculo que chama abdutor do hálux seja comprimido e tem uma artéria, a artéria plantar lateral, que é a principal artéria que irriga a planta do nosso pé. Então, esse músculo, ele faz como se fosse um garrote, ele aperta essa artéria. E aí a gente tem uma diminuição do fluxo importantíssima para o pé, e aí a gente pode estender essa linha de raciocínio para, né, a Camila deve, como corredora aí, né, envolvida com tanta gente com o esporte, já deve ter tido muitas experiências, né, com fascites plantar. E é uma das lesões mais comuns, né? Mais comum. Fascite plantar. Exato, é a lesão mais comum dos pés, né? Sendo que a fascite não é uma lesão inflamatória, e sim uma lesão degenerativa. Então, eu estou com pouco fluxo de sangue, eu preciso oxigenar. Então, tem tudo a ver. E aí, como que trata isso, essa fascite? Olha, essa fascite, Bruna... É chata, né, Camila? É bem chata, de quem já teve sabe o que é isso, né? É chatíssima, assim, né? No meu olhar, que é um pouquinho mais, digamos, detalhado, tem N causas, né? Existem coisas relacionadas à postura, olhando para cima, posicionamento da pelve, etc e tal, mas eu não consigo tratar uma fascite sem trabalhar essa fáscia e mudar os calçados também. É a visão global, então, né? Bem global, bem global. Tanto que a especialidade, né, a minha especialidade chama posturologia, né? E eu atuo muito com esse captor podal, né, os pés, mas é uma visão bem global. Então, por exemplo, os rins, quando uma pessoa tem problema renal, não estou falando problema grave de precisar de hemodiálise, não isso. Mas tem sobrecargas, cristais, etc e tal. Existe uma configuração de tensionamento da região lombar, na musculatura do ilho-psoas. Isso muda, assim, para resumir, muda o posicionamento da pessoa no espaço. E, por vezes, gera tensão nas panturrilhas, no tendão calcâneo. Eu já vi fascite estar relacionada com isso, por exemplo. Tem muita coisa. I like that you're broken like me. Maybe that makes me a fool. Você, ouvinte, cuida dos seus pés? Ou já parou para pensar que algumas das suas dores podem estar relacionadas com a posição dos seus pés? O Band News em Forma está recebendo aqui a fisioterapeuta osteopata Camila Wippel para explicar quais são essas relações. Camila, você já comentou algo sobre o trabalho de footcore, mas eu queria entrar um pouquinho mais nisso, porque a gente fala muito, e a Camila Hirsch também é especialíssima, né, nos exercícios voltados para core, mas então a gente pode pensar um pouco mais especificamente na musculatura dos nossos pés, exercícios pensados para essa musculatura. Isso, exatamente. Existe muita coisa legal. Sempre vai estar muito relacionado com o movimento dos dedos do pé, né? A mobilidade, tanto para dorsiflexão, os dedinhos para cima, os dedinhos para baixo, o médio pé, o pé, ele, imagina, são 26 ossos, 33 articulações. Então, assim, se ele foi feito tão articulado, a ideia é que a gente trabalhe isso em plenitude, né? E como que a gente pode trabalhar isso? O que exatamente dá para fazer e até mesmo... Camila Hirsch, vou te convocar aqui. O que a gente pode pensar e sugerir para os nossos ouvintes de exercícios para essa musculatura do pé? Por que é importante, né, fazer isso? Pode ir, Camila, eu deixo. Tu deixa? Vai primeiro, pode ir. Você Legal. É convidada. Ah, então tá. Ó, eu gosto muito assim, vamos falar uma coisa básica, né, para não dificultar. Eu gosto muito de trabalhar assim, pensando no complexo tornozelo-pé. Então, liberar a musculatura do sóleo, com bolinha ou com rolinho, acho que o pessoal, né, sabe, liberação miofacial, eu gosto bastante, como se fosse uma automassagem, né, na parte da planta do pé, pisar, por exemplo, numa bolinha de tênis,
fazer várias vezes como se quisesse esmagar a bolinha, né, no sentido de dar uma liberada nessa fáscia, nesses tecidos. Gosto muito também, por exemplo, de apoiar os 2 pés no chão, né, descalço, e fazer exercícios para abrir bem os dedos, tentar levantar só o dedão para cima e os outros dedos no chão, nem que segure com as mãos os outros 4 dedinhos e tente levantar o dedão, e depois fazer o contrário, dedão no chão e levantar os outros dedos, dobrar os dedinhos como se quisesse puxar uma toalhinha no chão, é muito legal também, flexionar os dedos, e por aí vai. Tem muitos, né, Camila? Tem muitos, é muito gostoso fazer exercício para o pé. Os ouvintes ou qualquer pessoa, se pegar essa seleçãozinha aí que você fez, de alguns movimentos, e se concentrar ali e fizer um dia, você vai perceber que a hora que você termina, você fala, nossa, como parece que é um pé novo que você tem, pé novo, né? É verdade. Ele ganha movimentos, ele fala, nossa senhora, parece que realmente você se sente bem fazendo aquilo, né? Você fica menos rígido no chão, e isso, ou seja, isso é maravilhoso para a saúde da gente, né? Para o envelhecimento, para a saúde em si, e para quem busca também uma performance em algum esporte, né? Perfeito. Outra coisa para complementar, eu gosto de fazer essa sériezinha e finalizar com cócoras, se posicionando de cócoras e jogando o peso mais para a direita, mais para a esquerda, avançando o corpo um pouco para frente, para melhorar essa mobilidade do tornozelo também, que é super importante, por exemplo, para agachar, né, no treino, etc. Camila, eu queria falar um pouco sobre os joanetes. Você recebe muitos pacientes com esse problema, e aí como é que você faz, como que você trabalha, né, para resolver isso? Muitos, mais mulheres, né, confirmando aí a influência dos calçados nesse problema. E eu gosto muito de trabalhar com joanete assim. Eu falo que eu faço uma educação em calçados. Então, primeiro para a pessoa entender como é que aconteceu, na cabeça, lá nos dedos, embaixo do pé, quando a gente palpa, tem como se fossem umas bolas embaixo de cada dedo. Sabem isso que eu estou falando, né? Umas almofadinhas, umas né, almofadinhas, isso, a cabeça dos metatarsos. Então, assim, quando um joanete começa, é porque esse arco, chama arco transverso anterior, o segundo dedo da gente, do lado do dedão, ele tem que ser o topo desse arco, ele tinha que estar mais alto. No joanete acontece que esse arco ele tá desabado, estressado, ou ele às vezes até rompeu. E aí o segundo dedo tá para baixo. E aí o dedão começa a ir para dentro. Então assim, são uma série, para a pessoa chegar a ter aquele osso aumentado do lado, já aconteceu um monte de coisa antes. Então existem exercícios. Existe uma coisa que chama espaçador de dedos. Vocês já viram quando foram na manicure, a manicure colocou Sim. no pé. Então isso é muito legal. Eu ensino algumas manobras bem simples de se fazer com o pé. Normalmente eu entro com uma palmilha no joanete também, para elevar aquele arco que caiu. E, novamente, vou falar de uma coisa que não tem como fugir, mudança de calçados, né? Não pode usar calçado estreito. Tem solução, assim, com esse tipo de manipulação e esse tipo de trabalho que você faz, ou ela impreterivelmente é cirúrgica? Porque tem gente que fala que e que fala, isso você consegue amenizá-la bastante com esse tipo de procedimento, assim? Consigo, Camila. Eu tenho uns antes e depois muito legais, tá? Dor a pessoa elimina, né? E esteticamente melhora demais. Eu tô atualmente com 2 pessoas em tratamento, assim, no capricho, que trocaram todos os calçados e estão fazendo tudo certinho. Tá lindo de ver. Eu quero aproveitar que você comentou da palmilha para chamar aqui o depoimento da Michelle. Ela é mãe do Luca e o Luca passou por um tratamento com a Camila. Vamos ouvir. Eu procurei a Camila no primeiro momento para corrigir a pisada do meu filho, que parecia que estava com o pé ficando torto e ele tropeçava bastante ao andar. Mas chegando lá, ela me mostrou que o problema era bem diferente. Na verdade, o problema do pé era só um reflexo do corpo inteiro dele, que vinha de uma má postura, resultante de muitas horas sentado, muitas horas frente ao videogame, muitas horas na aula online. Eu achava que o pé era um problema isolado e ela me mostrou que não era. Ela nos receitou uma palmilha ortopédica,
A troca de calçado, que foi muito importante. Hoje em dia, ninguém usa mais lá em casa esse tipo de calçado que não forneça conforto e liberdade. E, principalmente, mudança no estilo de vida. A gente procurou outros profissionais indicados por ela, que funcionou muito. A gente trocou estilo de vida, trocou videogame por esporte. E, claro, não foi fácil. Caímos, levantamos e continuamos. Camila, foi uma mudança por completo praticamente, né? E aí eu queria emendar uma pergunta aqui para você. Para quais casos você indica geralmente essa palmilha ortopédica? Eu indico, Bruna, assim, essa palmilha, na verdade, ela falou ortopédica, mas a gente chama de palmilha postural. Essa palmilha é feita lá na minha clínica, é uma novidade, digamos, que já existe há muitos anos, mas ela não tem a ver com a palmilha ortopédica. No passado, vocês lembram daquelas botinhas? As botinhas pretas? Pretas, lindas, eu usei, gente. Lindas, né? Então, isso sumiu, né? Por que sumiu? Porque viram que aquilo era muito agressivo, não dava certo, etc. Hoje em dia a gente sabe que todo relevo em palmilha maior que 6 milímetros atrofia o pé, em vez de ajudar. Então, a ideia da palmilha postural é como se eu quisesse assim, eu vou dar uma cutucada num lugar do pé para fazer o pé estimular determinados músculos e corrigir a pisada. Então, é um estímulo com relevos pequenos, 2 milímetros, 1 milímetro, 3 no máximo, em pontos específicos. E aí, por exemplo, esse menino Luca, o tratamento dele tem começo, meio e fim. E aí a gente vai tirar a palmilha e daqui a pouco tá tudo certo. It's just a little crush, not like I hate every time we touch. It's just. O Band News Informa está recebendo aqui hoje a fisioterapeuta osteopata Camila Wippel, que está nos explicando a relação entre a nossa pisada e a estrutura do nosso corpo. Camila Hirsch, com você. Camila, eu queria saber, no começo do programa você falou sobre como é que é a pisada original, né, do ser humano correta deveria ser. A gente entra ali com o calcanhar, levemente vem para a lateral externa, né, um pouco a gente transfere a hora que a gente está se deslocando ali, e quase do meio do pé para frente, a hora que a gente vai passando o pé, a gente vai dar uma inclinada para o lado oposto, que dá aquela pronação, né, e do lado de dentro do pé. Perfeito. Os caminhantes e os corredores ficam muito preocupados com isso, né? E existem hoje muitas avaliações que as pessoas fazem para ver qual é o tênis adequado para aquela pessoa, para aquele tipo de pisada. E a gente fala muito do pronador, os que pisam para dentro, o supinador para fora, e o neutro, né? Mas então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a entrada, ela é calcanhar mais supinada, né? Vai supinando, isso, pisando para fora e depois para dentro, porque as pessoas acham que essa entrada pode ser, então, que a pessoa seja um supinador, né? Então, assim, e o quanto influencia isso efetivamente com o tênis que você vai comprar? A gente deveria manter isso e não potencializar usando, por exemplo, já que eu prono muito, se eu usar um tênis que está me segurando a pronação, eu vou acabar sobrecarregando porque meu corpo está acostumado? Essa pergunta é ótima. Assim, vamos lá. As pessoas têm muito medo da pronação. Esse é o que mais assusta, concorda comigo? Sim. Só que, por exemplo, eu recebo muita gente lá que se filmou correndo ou caminhando e falou, olha aqui, ó, eu ando assim, daqui a pouco eu jogo o pé para dentro. Eu falo, maravilha, é isso aí, é assim que funciona mesmo. Você está andando certinho, isso. Você está andando nota 10. Então, assim, o pé faz um movimento que a gente chama de twist, né? Ele torce, começa para o lado e depois ele fecha. E tá tudo bem, isso é perfeito. Então, assim, a maioria dos calçados, né, das pessoas, ele vai gastar no calcanhar, vai tender a gastar mais para a lateral de fora, né? Isso é bom, é normal que isso aconteça, tá tudo certo. E aí, quando eu tenho um calcânio valgo para dentro, eu posso ficar mais alerta, né? Então, é aquele tênisinho que gasta mais na parte de dentro e eu começo a ver o cabedal, a estrutura do tênis cair para dentro. Então, eu preciso ver se esse achado, ele vem junto com outras coisas, por exemplo, um joelho valgo. Então, a gente às vezes tem que olhar um pouquinho além, né? Não significa que uma pessoa tenha o pé pronado que eu precise palmilhar ou corrigir, porque eu preciso ver se isso está gerando perturbação no sistema motor dela. Não é sempre que a gente tem que corrigir as coisas, sabe? Oh, baby, my heart
O Band News Informa está com os microfones abertos hoje para a osteopata Camila Wippel, que tem um trabalho focado em melhorar a pisada das pessoas, fazendo conexões posturais. E justamente sobre isso, eu quero chamar aqui o depoimento da Lúcia, que é mãe da Aitana. Ela fez um trabalho com a Camila no crânio dessa bebê. A gente vai ouvir agora para entender um pouco mais como é que foi isso. Eu sou a Lucia, mãe da Aitana. Hoje ela tem 1 ano e 1 mês. Quando a Aitana nasceu, ela nasceu com torcicolo congênito e mais algumas coisinhas que a gente não sabe pronunciar. Quando ela tinha 12 dias de vida, foi diagnosticada. Eu entrei em contato com a clínica da doutora Camila e quando ela tinha 19 dias de vida, ela começou o tratamento. No início foi muito assustador. Eu dormi várias noites com ela no colo porque ela chorava muito. Aí iniciamos o tratamento com a Camila e foi mágico. Após a primeira sessão, a Aitana parou de chorar. A Camila virou família para nós. Ela não somente conseguiu melhorar a Aitana, senão que ela deu qualidade de vida e nós estamos muito gratos. É realmente impressionante, né, quando a gente vê as imagens. Camila, você pode contar um pouquinho sobre esse caso específico? Posso. É bem emocionante também para mim. Essa menina, essa Aitana, é uma princesa, uma fofura. Ela nasceu com... É muito comum um torcicolo congênito nos bebês. A cada 250 bebês que nascem, um bebê nasce com isso. Então, o bebê fica com torcicolo, igual um adulto, né? Fica com a cabeça com dificuldade de mover para um determinado lado, fica limitado. E aí, assim, esse posicionamento vicioso da cabeça, como a criança fica quase que só deitada, que é bebê, ele começa a amassar um ladinho da cabeça, né? E vai gerando um negócio que a gente chama plagiocefalia. Vai amassando, vai ficando assimétrica. Só que a Aitana já nasceu assim. Então, provavelmente, na gestação, um mau posicionamento, acabou que a cabecinha dela ficou assimétrica. A gente chama de... O que aconteceu com ela é crânio em banana. Tinha um lado que era convexo e o outro que era côncavo. E a mandíbula dela, a boquinha só fechava de um lado, do outro ficava aberto. Bom, o que tem a ver isso com pisada e etc e tal? É porque existem, o nosso posicionamento no espaço, né, depende de alguns captores posturais. O pé é um deles, mas o crânio também é. Né? Então, o crânio tem os olhos, o sistema labiríntico, os dentes, tudo isso envia informações lá para um computador central e devolve a maneira como a gente vai se posicionar, no tônus muscular, etc. Então, por exemplo, no caso dela, se não fosse tratado, ela ia ter uma escoliose, né, um desvio da coluna, etc. e tal. Porque o nosso corpo ele se desenvolve do crânio para baixo, não do pé para cima. Então, crianças que tratam isso comigo lá, se eles têm um ladinho da cabeça, parte de trás da cabeça mais alta à direita, a próxima parte do corpo vai estar torcida para o outro lado. E assim vai. E o corpo vai se entortando para quê? Para que quando essa criança fique sentada ou em pé, ela não caia. Né? É tipo um prumo. O corpo vai organizando essa distribuição esse centro de gravidade, né? E aí foi um trabalho de muita dedicação desses pais, né? E ela ficou simétrica e tá tudo bem, graças a Deus. Quem quiser ver a foto, a gente vai colocar nas redes da Band News FM. E eu quero aproveitar para chamar mais um depoimento de outra paciente sua, Camila, a Alessandra, que tinha dores na lombar. A minha dor, ela vinha dessa lordose que eu tenho na lombar e que, em virtude da minha postura, acabava que eu ficava o tempo todo pressionando ali, aquela região ficava em tensão, que acabou ocasionando até uma fissura ali na minha coluna. Então foi o que acabou dando essa dor, essa crise muito grande. E as sessões em si, elas são muito globais. Então a Camila utilizava as mãos para
identificar toda a questão de alinhamento da minha coluna, mas também não só a coluna. Ela olhava ombro, braço, olhava joelho, pé, porque está tudo interligado. E depois, com o trabalho da Camila, eu consegui equilibrar melhor a minha coluna, ter mais consciência corporal. E olha que eu fui atleta, eu sempre tive uma qualidade de vida boa, e mesmo assim tinha erros em relacionado à minha postura, o tempo que eu ficava em pé, sentada. Então, isso tudo acabou sendo impactado e muito com o direcionamento profissional da Camila. Camila, é comum essa relação de dores na lombar com a pisada? Comum, sim. Mas o mais comum, Bruna, é a coluna, o corpo olhando para cima, né? Refletir nos pés e não o contrário. O mais comum é o pé ser um pé, a consequência de desequilíbrios que vem de cima. Então, por exemplo, essa moça, ela tinha uma hiperlordose lombar extremamente acentuada, assim, rígida, porque assim, uma pessoa pode ter uma curva da coluna mais aumentada, mas, por exemplo, ela não está presa naquela postura. Ela dobra o corpo para frente e tudo bem, e você vê que aquela curva, ela reverte. Agora, essa moça, não. Ela tinha uma sobrecarga e uma tensão, um tecido conjuntivo tão preso que, mesmo ela curvando o corpo, a lombar continuava com aquela extensão. Então, aí entra um olhar de posturologia, né? Opa, vamos ver como é que a gente pode ajudar para tirar essa sobrecarga daquele ponto. Por isso que é importante as pessoas irem buscar informações e tratamentos com profissionais, né, Camila? Porque principalmente as dores lombares, sempre a gente conversa e aí o vizinho fala que teve alguém que tem também, porque as causas podem ser milhares, então o tratamento não necessariamente ele é igual, né? Então ficar copiando do outro, escutando do outro e aplicando, normalmente não é a melhor coisa, né? Não é a melhor coisa, exatamente. Falou tudo. E eu gosto muito, Camila, eu trabalhei 13 anos numa academia aqui, eu era fisioterapeuta dessa academia. E eu adoro trabalhar com educador físico, porque eu só libero as tensões, oriento, avalio, mas assim, eu preciso recrutar esse sistema. Eu preciso que isso funcione no dia a dia. Então, assim, exercício é a única coisa que é recomendado para todas as pessoas com todas as condições de dor e disfunção. Isso eu não abro mão, assim, de falar. Essa paciente mesmo sua falou que, né, ela fazendo os alongamentos, eu não sei exatamente se eram alongamentos, que tipos os exercícios que você recomendava para ela em casa, acaba ajudando e zerando, porque é exatamente isso, né? Exatamente. Eu gosto também de passar dividir essa responsabilidade, né? Para o paciente não ficar tão passivo, né? Tão paciente. Eu gosto das pessoas ativas no seu tratamento. Eu acho que isso é bem legal. Bom, eu quero agradecer demais a entrevista com a fisioterapeuta osteopata Camila Wippel. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelos ensinamentos aqui hoje para os nossos ouvintes e até uma próxima. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Adorei, bate-papo maravilhoso com vocês. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente recebeu a fisioterapeuta osteopata Camila Wippel, que explicou tudo e mais um pouco sobre como a nossa pisada está relacionada com a estrutura do nosso corpo, com a nossa postura e com dores que a gente sente, né, Camila? Muitas vezes a gente esquece de olhar para os nossos pés. Ai, Bruna, a gente esquece às vezes de olhar para algumas partes do nosso corpo, né? Mas eu acho que os pés, mesmo quem busca uma performance, porque você imagina, a gente falou durante o programa sobre bailarinas, corredores, pessoas que saltam, que a gente precisa ter o tornozelo, os pés de uma maneira saudável e eficientes, né? E para quem também não busca uma performance, mas que é saúde. Então essa movimentação, quantas vezes a gente vê as pessoas com mais idade arrastando os pés, né? A gente também já ouviu que não necessariamente
eles acabam sendo a causa de alguns problemas, mas a gente sabe, não vai para academia e falar, quero ficar perder barriga, eu quero ficar com bumbum duro, eu quero afinar a coxa, engrossar ou ficar mais forte em cima. É tão importante ninguém chega e fala, hoje tem treino de pé, né? Vamos hoje treinar pé, ninguém vai, dificilmente faz isso, mas a gente precisa ter essa movimentação, nessa parte, tanto que, como ela disse, a sensorial, de mobilidade mesmo, de movimentação dos dedos, isso traz uma saúde para o nosso corpo, que às vezes a gente nem imagina. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente focar, tentar fazer isso, cuidar um pouco deles de vez em quando. Ela deu vários exemplos ali de movimentações dos dedos, com acessórios, com bolinha ou com rolinho, e para a gente colocar no nosso dia a dia e ficar atento, porque às vezes aquele probleminha que você tem em algum lugar do corpo acaba refletindo lá embaixo, né? Então, e aí tem dores, tem incômodos que acabam te deixando com uma qualidade de vida comprometida. E vamos combinar que às vezes uma massagem no pé vai bem, né? Depois de um dia de trabalho, é tão gostoso. A não ser quem tem cócegas, aí é outra história, mas é gostoso, né? Mas aí depende de quem faz, né, gente, a massagem. Então, eu acho que é sempre bem-vinda. A automassagem é legal. Can you tell me why you can't surround my life? Camila, quem quiser fazer massagem nos pés, te acompanhando, como é que faz? Não vai ter massagem, vai ter treino. Depois do treino a gente faz massagem. Mas é no @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. E treinando comigo na minha bio também. Tchau, Bruna, tchau, ouvintes, até a semana que vem. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Can you tell me why you can't surround my life? Feel better not gonna be quiet. Você ouviu Band News Informa.